Bom, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Conversa com Ciência. Temos hoje aqui a professora Diana Azevedo, né, uma das referências da Universidade Federal do Ceará, pesquisadora lá do CNPq, minha amiga pessoal desde a época da juventude, né, fomos contemporâneos de grupo de jovem, depois da universidade e agora na universidade. Atualmente é a vice-diretora do Centro de Tecnologia da UFC, e eu fico muito grato, que eu sei que a agenda dela é bastante complicada, está aqui conversando com a gente. Seja bem-vinda, Diana. Obrigada, Barros. Sempre um prazer te encontrar e colaborar para a gente levar a sociedade, levar as pessoas um pouco do que fazemos aqui. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa adsorção, né? Mas dentro de uma visão bem, pode ser assim, técnica, né? Então, hoje a gente trabalha com a adsorção em vários processos que muitas vezes a gente não sabe que é feito isso, né? Na Petrobras, em outras empresas aí. E eu pedi a Diana aqui para explicar um pouquinho como é que se faz essa adsorção, para que é que serve, né? Como é que a gente trabalha com isso aí. Diana, por favor, me explique um pouquinho, explique aqui para os nossos ouvintes, né, os nossos participantes aqui, para que é que serve a adsorção, como é que eu uso isso aí, os grandes projetos, como é que você vem fazendo isso aí no seu dia a dia. Bem, é o nosso programa parte 2, né? Isso. A gente já tinha, para quem assistiu a parte 1, falado que existem materiais, né, que têm uma área de superfície muito grande por unidade de massa, a gente falou, né, 1.000 metros quadrados por grama, que até surpreende, e exatamente por isso eles têm a capacidade de reter, ou permanentemente, ou durante algum tempo, algumas espécies químicas, enquanto outras ficam de fora. Então, falaria para você sobre talvez 2 temas que a gente tem tratado dentro do grupo de pesquisa aqui na UFC. Um deles, um ponto quente, né, que está todo mundo falando a respeito, que é a questão da captura do gás carbônico, a captura do CO2 das suas fontes de emissão. Ora, a maioria desses materiais adsorventes tem na sua estrutura uma certa química superficial que favorece com que ele goste de moléculas polares. Lembra dessa aula lá da química? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas, enfim, é interessante saber que o CO2, sim, é uma molécula polar, a água, sim, é uma molécula polar, enquanto o nitrogênio, que normalmente vai acompanhado do CO2 nos processos de queima, por exemplo, nos gases exaustos, já é uma molécula mais apolar, não polar. Então, muitos materiais gostam do CO2. Então, se você instalasse uma coluna, um cilindro cheio desse material adsorvente na saída, por exemplo, de uma chaminé, idealmente, você não liberaria CO2 para a atmosfera. Só que tem uma série de desafios tecnológicos. Primeiro que gases de chaminé, por exemplo, das termoelétricas, eles normalmente saem quentes. Por mais que você resfrie, eles saem quentes. E a adsorção não é favorecida a altas temperaturas. Pelo contrário, você usa temperatura para limpar o adsorvente. Então, esse é um desafio, por exemplo, a ter materiais que sejam menos susceptíveis a essa queda de capacidade com a temperatura. Outra dificuldade é que você tem muito gás exausto sendo lançado no mundo. No Brasil, nem tanto, que a nossa matriz energética, historicamente, é mais voltada para a energia hidráulica, né, de hidrelétricas, mas cada vez mais a gente ouve falar de termoelétricas que são instaladas no país como um backup, para complementar a matriz. Mas se você pensar no mundo, né, na Europa, na China, que é essencialmente energia térmica, é muito gás carbônico diluído, para completar, ele vai com 5% para a atmosfera. É pouco, né, ele vai diluído, mas tem agravado, né, o efeito estufa. Então, existe essa série de desafios, digamos, de usar a adsorção como a maneira, como tecnologia de capturar gás carbônico. Essa é uma que eu destacaria. Outra aplicação que eu destacaria também da adsorção, e essa é muito mais nobre, mais fina e de menor escala, é na separação de fármacos. A gente conhece um caso dos anos 60, não sei se você vai recordar, Barros Neto, nos anos 60 as mulheres grávidas tomavam um remédio para enjoo que se chamava talidomida. Sim, lembro. Gerou vários problemas. Exatamente. O que é que aconteceu? Várias crianças nasceram com defeitos graves, né? E aí, da maneira mais trágica, se descobriu que a talidomida, na verdade, são 2 moléculas.
Um é o vilão e a outra é o mocinho, digamos assim. É só a gente pensar na nossa mão, né? Uma mão não é o espelho da outra. No entanto, você não consegue colocar uma mão na outra, elas são diferentes, a mão esquerda e a mão direita. Então, são moléculas, a talidomida, na verdade, era uma mistura que tinha 5% de mão direita e 5% de mão esquerda. E aí, claro, a ação dela era diminuir o enjoo, mas um desses aqui, uma dessas moléculas, causava os efeitos teratogênicos. Então, a partir daí, não só a talidomida foi o caso mais grave, mas quase todos os medicamentos que a gente consome, que são produzidos por síntese química, é esse caso que eu estou dizendo, a mão direita e a mão esquerda. Às vezes não tem nenhum efeito negativo, não, só faz diluir a dose. Mas aí entrou a absorção com muita força nos anos 80, 90, com materiais que conseguem distinguir entre quem é a molécula boa e quem é a molécula má, apesar de elas serem tão parecidas, né? E aí eu consigo fazer purificações e ter medicamentos que a gente chama enantiomericamente puros, né? Porque a mão direita e a mão esquerda são os enantiômeros, são muito parecidos, uma é a imagem especular da outra. Aqui na Unicamp tem uma pesquisa interessante sobre isso, sobre anestésicos, que são essas moléculas que uma é a irmã da outra. E eu destacaria, então, essas duas aplicações, Barros, tanto na indústria farmacêutica como lá na energia, né, com a captura de CO2. Diana, agora deixa eu fazer uma pergunta. Uma das coisas que hoje o pessoal já fala é que você capta água a partir da atmosfera, né? Então é uma forma de captação, já há discussões aí de você captar água, né? Isso seria usando a adsorção? Sim. Também? E foi muito bom você tocar sobre isso, porque isso está num dos meus rabiscos, num dos temas que eu gostaria de atacar, porque a gente sabe da dificuldade e da precariedade hídrica da nossa região, né? Então, esses materiais muito porosos, eles podem armazenar umidade, alguns deles conseguem armazenar 30% do seu próprio peso em umidade. Mas aí como é que você resgata essa umidade para virar água líquida? Normalmente você usa temperatura, aumenta a temperatura e é como se fosse um processo de evaporação. A água que está retida naquele material condensa em outro lugar e vira água líquida. E é uma água supostamente pura, né? Porque realmente você só vai absorver o H2O e não as outras coisas que estão junto com ela. Hoje em dia tem um nome muito interessante, é Water Harvesting, que quer dizer colheita literalmente colheita de água. Então, eu posso pensar num material que durante a noite, os climas desérticos a gente sabe disso, durante a noite, que a temperatura é mais baixa, ele consiga chupar, para usar uma linguagem popular, toda a umidade que está no ambiente. E durante o dia, que o sol incide e as temperaturas aumentam bastante, eu teria um dispositivo, ou pelo menos eu teria uma fonte de energia para resgatar essa água que foi absorvida à noite. É uma área de pesquisa, sim, ativa, né? Porque você tem que pensar em materiais. O engenheiro sempre pensa em materiais baratos, mas que tenham uma grande capacidade de retenção de água, e não só capacidade, mas também que isso seja reversível, né? Que eu possa depois resgatar essa água. Mas foi muito bem lembrado, muito feliz a tua pergunta. É bom que me esclareceu também isso aí, né? Eu acho que quem aprende mais aqui sou eu, viu? Conversa com Deus e o mundo. Está sendo excelente esse programa. Eu acho que eu vou deixar a universidade, vou ficar só virar YouTube. Tem mais um minuto? Sim, claro. Uma outra tendência também, que é outra coisa que eu estou nas minhas notinhas investindo para o futuro, é a produção desses materiais que parecem ser tão maravilhosos. Como é que eles se encontram, né? Eles são sintetizados ou eles existem na natureza, os tais adsorventes, né? Muitas vezes eles sim existem na natureza e você vai lá, explode a mina, a jazida e recolhe esse material, purifica e tal. Às vezes eu tenho que ir para o laboratório e misturar A com B para sintetizar lá um composto. No caso, por exemplo, do carbono ativado, normalmente você pode aproveitar resíduos, né, que têm um alto conteúdo de carbono e, em geral, por aplicação de temperatura e de uma atmosfera adequada, vou passar nitrogênio ali, que é uma atmosfera inerte, e aumentar a temperatura para 400, 500, você vai abrindo a tal porosidade que é necessária para o adsorvente ter a sua função. E a gente está agora conversando muito sobre como aproveitar rejeitos para produzir esses materiais. Por exemplo,
o lodo que você tem nas estações de tratamento de esgoto, muitas vezes ele pode dar não aquele adsorvente que vai fazer a separação dual, que vai separar o isômero mão direita do isômero mão esquerda, mas pode dar um material com características muito boas, por exemplo, para suplementação de solos na agricultura. A gente chama de biocarvão. Então, isso também é uma linha bem ativa de pesquisa, de aproveitamento de coisas que são passivos ambientais, de resíduos, mas que têm um alto conteúdo de carbono, por exemplo, ou de sílica, ou, enfim, dos elementos construtores da matéria que constituem os principais adsorventes. Seria um adubo bastante natural, né? Que já que vem do lodo, né? Não teria praticamente produtos químicos, né? Que fizesse, vamos dizer, tanto prejudicasse a planta como prejudicasse as pessoas que viessem a consumir aqueles produtos, né? Na verdade, não é tão fácil assim, né? Porque se esse lodo vem de uma estação de tratamento de esgoto, dependendo de qual seja esse esgoto, ou se for águas residuais industriais, você pode ter metais pesados, você pode ter alguns patógenos, mas aí, se tudo fosse fácil, não tinha emprego para a gente, né? Como pesquisador. É verdade, é verdade. Então, como dar a volta nisso, né? Como transformar lixo em ouro, de uma certa maneira. Esse é um grande desafio, né? E eu acho que é justamente aí está o papel da ciência, da tecnologia, da inovação, que é buscar soluções para esses problemas, né? Eu costumo dizer que se não fosse a ciência e a tecnologia, nós estaríamos no tempo das cavernas. Com certeza. Né? Então, hoje, onde nós estamos hoje, mesmo com todas as dificuldades, todos os nossos problemas, nós evoluímos bastante. Né? E a ciência, a tecnologia e a inovação têm um papel fundamental nisso. Né? Então, Diana, muito obrigado, foi excelente, me esclareceu muita coisa, eu espero ter esclarecido aí para, né, quem estiver nos assistindo, e convido a vocês a entrar no nosso canal, Conversa com Ciência, em que lá nós temos todos os programas, vocês vão ver lá programas de A a Z, com pesquisadores renomadíssimos, com pesquisas super interessantes, vocês vão se surpreender. Então, convido vocês a irem lá no nosso Conversa com Ciência. Diana, muito obrigado. Parabéns, SPPC, parabéns, STF. Obrigada, Barros, pelo convite. Um grande abraço a todos.